Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Hoje eu que estarei com vocês fazendo a catequese familiar. Quero acolher cada um de vocês, pedir que possam ir entrando, compartilhando esse vídeo e aprendendo uma catequese muito especial que preparei para vocês no dia de hoje. Então, para isso, vamos fazer uma oração inicial e deixar que a Virgem Maria, hoje celebramos Nossa Senhora Rainha do céu e da terra, interceda por nós e traga muitas bênçãos para essa catequese que vamos fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Rainha, rogai por nós. Também quero, desde já, pedir que você fique comigo nessa catequese. E para aqueles que ficarem na catequese e mandarem um bom dia ou mandarem aí o seu oi para registrar a sua presença, no final da catequese eu estarei sorteando o meu livro de presente para você, que você pode pegar aqui na paróquia. Então é o livro A Insondável Riqueza da Misericórdia de Deus, que muitos já conhecem, que foi lançado ano passado e que eu vou sortear para aqueles que acompanharem e disserem aí embaixo o seu bom dia, estou acompanhando, estou rezando, estou aprendendo essa catequese. Então é um incentivo para você também participar da catequese e concorrer ao livro, tá bom? Então fica aí a dica, mande esse vídeo para outras pessoas, assim mais pessoas vão assistindo, e aqueles que ficarem ao vivo, rezando e aprendendo conosco, vão no final, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, no final da catequese, participar do sorteio deste livro. Muito bem, estou com o meu cafezinho aqui, está muito frio aqui na Fazenda Rio Grande, olha, pelas vestes já dá para saber, acabei de tirar o meu chapéu, minha touca, mas está muito frio. Mas graças a Deus, com muita fé, estamos aí para fazer essa catequese. Também improvisei um quadro aqui, está um pouquinho longe, não é uma sala de catequese, não é um estúdio, a luz não é tão boa, mas é um improviso, e o improviso sai muito bem, às vezes melhor do que uma preparação. Então está aqui um quadro que eu vou escrever algumas coisas e depois eu aproximo um pouquinho mais, se ficar longe para você perceber, depois você consegue enxergar melhor. Mas acredito que vai ser bom, acredito que vamos fluir bem nessa nossa catequese, tá bom? Já está preparadinho aí? Sente, está no sofá, na cama, tem gente que nem levantou ainda, é sábado, trabalhou a semana inteira e está aí na cama assistindo, que bom! Então, seja bem-vindo, tomara que você possa aprender muito nesta catequese. Sobre o que é a catequese hoje? Quero que você, se você tiver, pegue a Bíblia, se não tiver, guarde, anote, depois o vídeo fica aí exposto no Facebook para você acompanhar. Mas a palavra de Deus pela qual nós queremos meditar, e quero colocar um tema para nós. A outra coisa, eu não sou professor também, tá? Então já vá desculpando a minha letra, meu método, não sou professor, tá bom? Mas vou tentar explicar alguma coisa. O nosso tema para a catequese de hoje é este. Muito bem, para quem consegue enxergar ali.
talvez está, provavelmente, pelo menos para mim está ao contrário. Por quê? Porque eu girei o meu celular virado para mim. Então, provavelmente aí na sua casa está aparecendo uma frase ao contrário. É verdade? Bom, mas me desculpe, eu estou improvisando aqui. Mas a frase está: qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para mim? Deus me colocou no mundo. Deus me deu a vida, que é o maior dom que Ele dá para o ser humano. E qual é a vontade de Deus para mim viver aqui na Terra? O que Deus espera de mim? A resposta está na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Então, vou escrever aqui. Realmente, para mim a tela está virada. Não sei se para você está aí. Peço perdão, me desculpe. Agora eu não consigo parar a catequese. Mas Tessalonicenses, capítulo 4, versículo... Alguém aí que está assistindo pode confirmar para mim embaixo se na sua tela, no seu celular, está essa frase aos contrários. Você não está conseguindo enxergar bem, só para mim saber aqui, que se precisar eu peço para a secretária virar o celular, fica melhor para você acompanhar. Sim, está. Então vamos virar aqui, eu vou pedir para a Andressa que nos ajuda aqui, ela vai virar o celular para que você acompanhe bem a frase ali no quadro, senão fica chato realmente você acompanhar, tá bom? Só um instantinho, nós vamos arrumar esta visão para você, tá bom? Só um instante, estamos arrumando aqui. Cadê a minha secretária? Fugiu? Vem arrumar para mim. Estamos no improviso aqui, mas vai dar certo. Enquanto isso, eu vou tomando meu café. Muito bem, espero que esteja aparecendo agora. Vê se consegue enxergar o quadro. Vamos continuar então. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. O que está escrito lá? Na sua Bíblia, você pode acompanhar. Esta é a vontade de Deus. 2 pontos. A vossa santificação. Então, qual é a vontade de Deus para mim? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A vossa santificação. Qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? A vossa santificação. Então, o que temos aqui? Eu quero trabalhar esse tema com vocês, que é o tema da vocação. E a vocação, ela se divide, ou nós podemos colocar a nossa vocação, vocação de todas as pessoas, todos os filhos e filhas de Deus, em 2 dimensões. Uma vocação é finalidade. A outra vocação é um meio para a finalidade. Vou explicar no quadro. Primeiro tipo de vocação. Aliás, primeiro tipo não. Primeira vocação. Porque existe uma vocação comum a todos nós. Então, primeiro,
vocação, finalidade. Primeira, vocação, finalidade. Você nasceu com uma finalidade. Qual finalidade? A finalidade da nossa vida, segundo a palavra de Deus, segundo Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, é: servos santos. Esta é a finalidade, a vocação. E quem tem essa vocação? Quem é que tem essa vocação? Quem? Quem tem essa vocação? Vocação como finalidade ser santo? Todos. Todos. Ninguém está isento desta finalidade. Ninguém nasceu neste mundo para outra finalidade que não seja ser santo, ser santa. Esta é a nossa vocação, a minha e a sua. Então, a primeira vocação, ela é uma finalidade, ou seja, qual é o fim dela? Ser santo. Mas existe uma segunda vocação em todos nós. Vocação esse segundo tipo de vocação é um meio. Um meio significa um caminho, uma via para me chegar aonde? Chegar na finalidade, que é ser santo. Olhem só. Deus quer que nós sejamos santos. Ótimo. Como é que eu vou ser santo? Deus, na sua bondade, na sua infinita misericórdia e sabedoria eternas, Ele nos dá meios pelos quais nós chegamos à santidade. Então, esses meios é que nós celebramos no mês de agosto. No mês de agosto é o mês das vocações. Quais vocações? Estamos falando do quê? Da primeira ou da segunda? Da segunda. Então, agosto, que é este mês vocacional, estamos meditando sobre a vocação como um meio, como um chamado, como uma resposta a Deus para atingir o quê? A santidade. Então, na igreja, nós temos 3 tipos de vocações pelas quais nós chegamos à santidade. Então, nós temos a vocação sacerdotal. Nós temos a vocação religiosa. E nós temos a vocação familiar, ou eu vou chamar não de familiar, mas de laical, leiga. Essas 3 vocações, claro, elas não são apenas 3, elas são 3 vocações cabeças. Ou, se você preferir, 3 vocações mães, que geram outras vocações. Mas todas elas são meio. Todas elas são meio. Deus quer que todos nós sejamos santos. É a finalidade. E para sermos santos, Deus nos dá condições de sermos santos. Meios para ser santo. Quais são esses meios? As vocações como, desculpe eu usar a palavra, mas como vias, como instrumentos para chegarmos à santidade.
É como se eu pedisse para você: eu preciso que você deixe a minha horta limpinha. É a tua finalidade no dia de hoje limpar a horta, deixar ela bem fofinha, a terra fofinha, para me plantar os meus pés de alface na segunda-feira. Então a tua finalidade é deixar a minha horta limpinha. Mas se eu não dou uma enxada para você, se eu não dou um instrumento, uma ferramenta, se eu não dou um pá para você virar a terra, você não consegue chegar à finalidade. Entende? É uma comparação simples que eu dei para você, mas para você entender no campo espiritual. A nossa finalidade é sermos santos. Todos nós nascemos para ser santos. Como é que eu vou ser santo? Deus me dá condições. Eu posso ser santo como sacerdote, eu posso ser santo como um religioso, uma religiosa, e eu posso ser santo como um leigo. Claro, esse primeiro instrumento aqui, vamos dizer, claro, não estou rebaixando, é um sacramento, todos são sacramentos. Como sacerdote, se pode alcançar a santidade? Sim, deve-se. Como religioso, religiosa, pode-se alcançar a santidade? Sim. Como leigo, um pai de família, mãe de família, e aqui da vocação laical surgem todas as outras vocações na igreja: ministro da Eucaristia, catequista, músicos, leitores, pastoral da criança, mensageiros da capelinha, todos que de alguma forma ajudam, pastoral social, todos como leigo pode ser santo? Sim. Então cuidado com essa separação que eu fiz aqui, é importantíssimo entender. Por que muitas pessoas não chegam à santidade? Por que muitas pessoas estão aqui neste campo, mas não são santos? Por que muitos sacerdotes não são santos? Por que muitos religiosos e religiosas não são santos? Por que muitos leigos, mesmo estando na igreja, não são santos? Porque eu preciso fazer essa separação. A minha finalidade, e olha que sou um padre falando para você, a minha finalidade não é ser padre, mas ser padre é um meio para eu atingir a finalidade da minha vida, que é ser santo. Se eu não for um padre santo, eu não cumpri minha missão. Se eu for só um padre, eu não cumpri minha missão. Eu tenho que ser um padre santo, um religioso. Se a finalidade do menino e da menina é ser um religioso, ele não vai ser santo, ela não vai ser santo, porque a finalidade é outra. Ser religioso e religiosa só tem sentido se for um religioso santo, se for uma religiosa santa. Quem são os religiosos? Talvez você não entenda o que é. São os freis, os frades e as freiras, os missionários, que não são nem padres e nem pessoas de leigos. Eles estão ali entre os dois, mas têm a sua vocação. Mas não é finalidade, são meios para atingir a finalidade, que é a santidade. E também não basta como leigo servir na igreja. Não é o serviço na igreja a minha finalidade de vida. Se a tua finalidade é ser um ministro da Eucaristia, é ser um catequista, é trabalhar na pastoral, qualquer pastoral que seja, se a tua finalidade de vida é fazer essas coisas que são importantes, você não consegue chegar na tua finalidade, que é a santidade. Por isso que corremos o risco, mesmo como sacerdotes, como religiosos ou como leigos que estão
dentro da igreja a vida toda, corremos o risco de não participar do reino dos céus, porque o reino dos céus é um reino de santidade, de santos. Então, o que é que o mundo precisa? Precisa de santos. O mundo, para ser melhor, para ser mais de Deus, precisa ser santo. O mundo precisa não sei se você vai entender, tomara que entenda a minha colocação. O mundo não precisa de uma multidão de vocacionados que não são santos. Podemos encher o mundo de padres, podemos encher o mundo de religiosos, podemos encher o mundo de leigos casados na igreja certinho com todos os sacramentos, mas o mundo não ser bom. Por quê? Porque faltou a finalidade, faltou ser santos. O mundo precisa de sacerdotes santos, de religiosos santos e de leigos santos. É uma ideia muito simples, clara, para mim pelo menos. Tomara que eu tenha transmitido para você. Então, a nossa finalidade é ser santos. Como é que eu me torno santo? Vivendo uma segunda vocação, que aí é um chamado de Deus também. É um chamado em cima do chamado. Ou seja, o meu primeiro chamado é ser santo. E o meu segundo chamado é a forma pela qual eu sou santo. O meio pelo qual eu sou santo. O caminho que eu escolho para ser santo. A finalidade é a santidade. Ótimo. Não acabou ainda. Então, só relembrando, quem está entrando agora ao vivo, no finalzinho da catequese, eu estarei sorteando o meu livro. Só para aqueles que escreverem aí embaixo. Bom dia, um oi, uma frase para acompanhar. Então, já vamos pegando o nome de vocês que estão participando ao vivo e pegamos o nome e sorteamos no final, daqui a pouquinho, para você concorrer ao meu livro sobre a misericórdia de Deus, tá bom? Mais um golinho de café para esquentar o frio aqui de Fazenda Rio Grande. Não nevou, mas a sensação é de neve. Muito bem, a primeira parte da catequese nós conseguimos concluir, que é ter a consciência de que a minha missão nesse mundo é ser santo. O mundo precisa de santos. Muito bem. Agora, a segunda pergunta, que é muito importante para nós. O que é ser santo? Não sei se está enxergando bem. Depois eu aproximo novamente perto do quadro para você ver se não estiver enxergando. Mas o que é ser santo? Eu já descobri que a minha finalidade neste mundo é ser santo. Mas o que é ser santo? O que é ser santa? É uma outra coisa que está na cabeça de muitas pessoas, católicos, cristãos, que não compreendem. E se não compreendem, não conseguem chegar nessa finalidade de ser santos. A santidade é para todo mundo. É para mim e para você. Não pense naquela santidade apenas de santos de altar. Não podemos ficar nesta visão apenas. Os santos são Santo Antônio, Santa Rita, São Francisco, Nossa Senhora. São grandes santos, claro que são. Porque viveram de forma tremenda, que nós não chegamos nem pertinho da santidade.
E por isso que, veja que beleza, nós temos na igreja padres santos, São Padre Pio, por exemplo, e tantos outros. São João Paulo II, que faz pouquinho tempo que foi canonizado, tantos padres santos. Nós temos religiosos santos. São Francisco de Assis, que é uma história bonita também, que muitos se enganam, ele não era padre. No tempo eles queriam, as autoridades da igreja queriam que ele fosse padre, porque ele pregava, ele era um leigo. Ele estava no campo dos leigos. E ele pregava, e pregava com autoridade. Então, a igreja disse, você não pode pregar como leigo, tem que ser padre. E ele disse, mas eu não quero ser. Não, se não for, não vai poder pregar. E então, ele permitiu que ao menos fosse um diácono da igreja. Então ele está neste meio, neste campo. Mas ele se santificou e ele buscou essa santidade como leigo. Então, padres, muitos padres santos na igreja, muitos religiosos santos na igreja e muitos leigos santos na igreja. Santa Rita, também Santa Rita de Cássia, que é uma história bonita, que é uma leiga, se santificou como mãe de família, como esposa, e assim tantas outras e tantos outros. Só para dizer que, veja que bonito, em todos os meios, por todos os caminhos, sacerdotal, religioso e laical, por todos os caminhos, pode-se alcançar e deve-se alcançar a santidade. Veja que bonito. Mas aí a pergunta, o que é ser santo? É só para esses grandes homens e mulheres? Como é que eles atingiram essa santidade? Como que eles chegaram nessa santidade? Vivendo bem essa dimensão, essa segunda dimensão do seu chamado. E como é que eles viveram bem? Seguindo o exemplo de Jesus. E aqui que bonito, olha só. Seguindo a palavrinha encarnação. Vamos entender essa palavra? Como é que esses homens e mulheres se santificaram? Como é que nós vamos ser santos? O segredo está na imitação de Jesus. O que é a imitação de Jesus? A imitação de Jesus é ter uma vida encarnada. O que isso significa? Jesus é Deus, mas ele ao mesmo tempo é ser humano. Então, quanto mais viver essa dimensão humana, mais espiritual nós somos. Atenção, eu não falei quanto mais viver a dimensão mundana. Não é a dimensão do mundo. É a dimensão humana. Quanto mais humanos, mais espirituais. Estão percebendo a inversão que muitas pessoas têm na cabeça? Elas pensam assim: quanto mais espiritual eu for, mais santo eu serei. Olha, é um engano isso. Por quê? Jesus mostra o contrário. Jesus é Deus. E ele se encarnou, se humilhou, se rebaixou, foi um de nós, menos no pecado. E aí Deus o exaltou. Por que Deus o exaltou? Por que Deus, entenda bem, o santificou? Por que ele é o santo dos santos? Porque ele teve a coragem de ser humano. Quando Jesus veio ao mundo, qual era o problema do mundo? Era um problema humano. Era um problema do ser humano. Porque religião tinha.
Espiritualidade tinha, o templo de Jerusalém tinha, sacerdotes tinha tudo, tinha a lei, tinha as regras, tinha a palavra de Deus, mas faltava humanidade. O que é a humanidade aqui? Agora eu não estou enxergando, não estou me enxergando aí, então não sei se o quadro está aparecendo inteiro, mas eu vou falando e escrevendo. Então, dimensões humanas. Por exemplo, misericórdia. Misericórdia. Uma dimensão humana. Sermos misericordiosos. Estava faltando isso. Quanta gente morrendo, quanta gente sendo apedrejada, tanta gente morrendo inocentemente, julgada, discriminada, e Jesus vem com misericórdia. Outra dimensão humana, perdão. Perdão. Existia espaço para o perdão? Jesus vem consertar este erro da humanidade, a falta de perdão, a pessoa não tinha uma segunda chance e Jesus perdoa tantas pessoas. O preconceito, olhem só. Então, ao invés de preconceito, vamos colocar aqui acolhida. Por exemplo, pessoas doentes não podiam entrar na igreja, pessoas doentes não podiam ser tocadas porque eram impuras. Jesus vem e quebra esta regra, quebra esta lei. Mas que lei é essa que não favorece o mais fraco, o doente, o pobre? A lei dizia, se eu sou puro, eu tocar alguém impuro, ou seja, um doente, eu fico impuro com ele. Jesus diz, não, Senhor, está errado. E era uma lei espiritual, veja que perigo. Jesus faz o contrário, Jesus toca o doente e Jesus fala assim, se eu que sou puro tocar alguém que é impuro, o impuro se torna puro. É o inverso. Meu Deus do céu, que extraordinário. Olha como o mundo vai mudando. Olha as dimensões humanas de Jesus. Tempo de Jesus, as mulheres não tinham vez. Você que é mulher que está me assistindo, se vivêssemos só a dimensão espiritual daquela época, você acha que você poderia ser catequista hoje? Que você poderia ser ministra da Eucaristia hoje? Que você poderia falar de Deus? Que você poderia opinar? Que você teria algum espaço na igreja? Jesus vem mostrar isso para nós. Uma religião que não favorece a humanidade, que não faz a dignidade do homem e da mulher acontecer, não serve. Favorecer as viúvas e os órfãos, como cita muito na Bíblia, enfim. Quanto mais humanos, ou seja, o santo é aquele que por onde passa, a humanidade, a sociedade, o lugar onde ele passa se transforma, fica melhor. São João Paulo II, e aí surgiu até aquela música bonita do Diácono Nelsinho Correia. São João Paulo II falou, Jesus, ele era tão humano que só poderia ser Deus. Olha, eu acho fantástico essa frase de São João Paulo II. Vou repetir. Jesus era tão humano que só poderia ser Deus. Estão vendo? Jesus chorava, chorou a morte de Lázaro, de João Batista. Jesus tinha sentimento, tinha compaixão. Jesus sentia as dores dos doentes, dos aflitos. Jesus, ele transformou a humanidade, vivendo e ensinando que nossa finalidade é ser santo. E o santo é isso, é aquele que vive bem a sua humanidade.
uma humanidade que foi estragada lá no Jardim do Éden. E Jesus veio consertar. Então Jesus, Deus espiritual, se tornou humano e por isso foi exaltado, Santo dos Santos. Nós, como é que vamos atingir a santidade? Como padres, como religiosos ou como leigos? Não importa. Não importa um desses três caminhos. Os três levam para a santidade, desde que na vocação que eu escolhi, eu seja santo, eu seja humano. Quer ser padre? Seja um padre humano. Quer ser um religioso, religiosa? Seja um religioso, religiosa humano. Quer ser um leigo, um pai, mãe de família, formar uma família em Deus? Pois seja uma família humana. Então, claro que é o básico que eu estou explicando para você aqui, mas é muito bonita essa dimensão, a dimensão humana. Se tirar a nossa humanidade, nós morremos. Então não se engane, você só vai ser santo, só vai ser espiritual na medida que for humano. Novamente, para quem está chegando ao vivo, se você que está participando quiser concorrer ao livro que eu vou sortear daqui a pouquinho, o meu livro, A Insondável Riqueza da Misericórdia, coloque aí o seu bom dia, o seu oi, o seu nome. Nome já aparece na descrição, né? Mas dá um oi para nós aí, você que está acompanhando ao vivo. Daqui uns minutinhos, estou acabando a catequese, nós vamos sortear para você, nesse mês das vocações, um livro para te ajudar na sua vocação, sobre o amor de Deus, a misericórdia, que eu lancei ano passado. Então, meus irmãos e irmãs, deu para compreender? Vamos fazer uma revisão da nossa catequese familiar de hoje? Então vamos lá. Qual é a vontade de Deus para mim e para você? A vontade de Deus para nós é a nossa santificação. Esta é a vontade de Deus. Deus quer que você seja santo, santa. Está isso no capítulo 4, versículo 3 da primeira carta aos Tessalonicenses. Aí nós descobrimos hoje que, ou relembramos, porque já sabíamos, existem dois tipos de vocação. Uma vocação é a finalidade da vida, o fim da vida, a vida pela qual nós estamos aqui no mundo. Qual é a minha finalidade? Então a primeira vocação é finalidade. Qual é a finalidade? Ser santos. A segunda vocação não é uma finalidade, é um meio pelo qual eu chego à santidade. Qual é o meio? Como que eu chego à finalidade? Através desse meio. E qual é a finalidade? Ser santos. Esta vocação, como meio, não como fim, ela se resume em três: sacerdotes, religiosos e leigos. Dos leigos aqui, onde que estão os ministros, catequistas, estão todos aqui, na dimensão laical, todos que servem na igreja. Então, como padre, como religioso, como leigo, eu chego à santidade. E por fim, o que é a santidade? Já que é a minha vocação ser santo, e Deus me dá os meios para mim ser santo, o que é a santidade? Santidade é viver bem em Deus, iluminado por Deus, com a luz de Deus, da palavra de Deus, viver bem a minha humanidade. Quanto mais humano eu sou, mais espiritual eu me torno. E sendo mais espiritual, claro, eu me torno santo. Então espero que essa pequena catequese tenha ajudado você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que às vezes estão em dúvidas neste tema. E quero fazer agora o sorteio do meu livro, A Insondável Riqueza da Misericórdia. Você que for sorteado, pode passar o dia que puder aqui na paróquia e pegar o nosso livro, tá bom? Está aqui já alguns nomes. Estão chegando mais alguns. Muito bem. Vamos sortear então
Boa sorte para você. Quem ganhou o livro é a Juliana Micos. Parabéns, Juliana. Pode passar e pegar aqui na secretaria durante a semana ou quando vier na missa participar conosco. Aliás, a missa temos toda quinta-feira, 8 horas da noite, a missa de cura e libertação, missa de louvor, com a bênção do Santíssimo. E também temos no fim de semana 3 missas dominicais, sábado, 7h30 da noite, e domingo, 9 da manhã e 7 da noite. Vamos rezar a Ave Maria, agradecendo. Hoje é dia de Nossa Senhora Rainha, pedindo a sua intercessão para que sejamos, independente da nossa vocação, que escolhemos ser santos. Se atingirmos a finalidade de ser santos, cumprimos a nossa missão aqui na Terra. Consagremos a Nossa Senhora a nossa missão para sermos santos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Rainha, rogai por nós. Desculpe o improviso mais uma vez, mas aqui é tudo improvisado mesmo. Nas condições que podemos, nós vamos evangelizando. O importante é que a mensagem ficou, não é verdade? Então, obrigado pela paciência e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.